Coronel, o senhor assumiu quando o comando geral? Janeiro de 2021. 13 de janeiro de 2021. O governador era o Rui Costa. Governador Rui Costa, senhor. Muito bem. Durante inúmeros debates aqui nessa casa, não só na CPI, mas em vários outros órgãos, mas aqui nessa casa em especial, foi objeto inclusive de alguns convidados e convocados aqui, sobre uma visão de segurança pública que basicamente, eu vou resumir o raciocínio, chegou a dizer que os Estados Unidos, acho que foi o ministro Paulo Teixeira que comentou isso, que os Estados Unidos não eram referência para uma série de questões, principalmente em tema de segurança pública, no incentivo ao uso de armas de fogo, né, desestimulando. Claro, isso é uma visão desarmamentista, enfim, respeito, tem uma visão diferente, mas respeito. Essa visão pró-desarmamento tem intersecção com o tema tratado nessa CPI, na medida em que, tratado também por outros que aqui estiveram, inclusive o João Pedro Sterling, na data de ontem, no argumento de que as armas em mãos dos fazendeiros, Brasil afora, e obviamente incluído o Estado da Bahia, seriam um incentivo, um convite ao uso excessivo da força, e que, em linha com o senhor citou aqui, o Estado, não o Estado da Bahia, mas o Estado em geral, e o da Bahia em especial, que o senhor citou, deveria ter o monopólio do uso da força ou preponderantemente o uso da força. Por que esse raciocínio? Trocando em miúdos. Onde tem muita arma, tem muita morte. Estados Unidos tem muita arma, logo, na visão que foi defendida aqui, tem muita morte. Fazendeiros têm muita arma, logo, causam muita morte. Um pouco simplificando o raciocínio. Eu queria saber do senhor se o senhor entende que os proprietários rurais no Estado da Bahia, agora especificamente, têm mantido a ordem na sua... Pela ordem. Pela ordem. Pois não, deputada? Só para um esclarecimento. Pela ordem? Pela ordem. Um esclarecimento. Os dois senhores que aqui estão, o senhor Marcelo Werner e o comandante Coutinho, vieram como convidados. Ok. Não é mesmo? Os dois outros convidados, eu tive aqui mais cedo, tiveram a oportunidade de fazer uma exposição sobre a sua presença aqui. Ok. Não é? E, a partir daí, foram inquiridos. Esse direito, digamos assim, está sendo garantido aos dois convidados que estão aqui, porque está me parecendo, deputada, que há uma direção... Não, eu posso responder a senhora. Pois não. Eu perguntei para o secretário de Segurança, ele está aqui, ele disse que não quer fazer uso da palavra, certo. E o comandante, ele não só usou o tempo dele, como usou também o tempo do secretário. Ótimo. Eu não sei, respondi a senhora? Respondeu em parte. Tá, qual é a outra? Eu estou querendo entender qual é o direcionamento dos questionamentos do relator em relação ao fato para o qual eles foram convidados a tratar aqui. Sim, a senhora puder aguardar, o relator está na linha de raciocínio, deputado. Eu estou acompanhando a linha de raciocínio dele e, portanto, obrigado. Estou preocupada que ela não consiga alcançar esse objetivo. Ok, obrigado. Muito bem. Como as minhas perguntas faço eu, se a senhora quiser depois se opor a elas, fique à vontade, mas enquanto faço eu, tá bem? Obrigado. O raciocínio é simples. A afirmação que aqui foi defendida pelo ministro Paulo Teixeira, pelo João Pedro Steg, líder do MST, e outros que aqui estiveram, trouxeram uma inferência de que a posse de armas nos fazendeiros seria um risco à segurança pública, em que pese o João Pedro Steg ele tenha dito, em cadeia nacional, aí numa entrevista da Globo News, que as invasões caíram justamente porque os membros do MST tinham medo, sabendo que os proprietários tinham armas, tinham medo de invadir as propriedades. E, não por outra razão, aumentou muito as invasões no governo Lula. Eu queria que o senhor me dissesse se essa inferência corresponde à visão da Polícia Militar, se o senhor acha realmente que os proprietários de terras na Bahia, que têm legitimamente armas de fogo para a sua defesa, da sua família e da sua propriedade, são um risco à segurança pública do Estado. Se o senhor me permitir, eu responderei da seguinte forma.
a questão aritmética é clara. A existência de armas, ela tem uma propensão a que essas armas sejam utilizadas com mais frequência. Isso é óbvio. A utilização dessa arma depende de quem tem a responsabilidade. Agora, eu defendo, na condição de profissional de segurança pública, que a arma é para estar nas mãos do profissional de segurança pública. Isso é um funcionamento de um profissional com 37 anos de serviço. Não faço qualquer ressalva a outros praticantes de tiro, CACs, etc. Mas defendo que a arma de fogo tem que estar na mão do agente de Estado, porque nós temos que prover a segurança, com todas as limitações, independente das situações. E, como disse anteriormente, deputado, nós defendemos a pacificação. Nós defendemos o profissional de polícia militar como um verdadeiro pacificador social, independente do nível de conflito. Ele vai estar presente ali para evitar que esse conflito ele aumente, e muito menos que existam mortos. É uma posição nossa, a gente entende, respeita os demais, mas eu acredito que sim, essa deve ser a tônica. Obrigado, coronel. Veja só, na sua linha de raciocínio, que fundamentou como uma questão técnica, né, que a maior quantidade de armas proporciona o maior número de violência e mortes, né? Parece um argumento razoável, mas não é. E eu vou lhe demonstrar como o seu argumento não é verdadeiro. Os Estados Unidos têm 5 vezes mais armas de fogo do que o segundo país na lista de armas de fogo internacional. 5 vezes mais do que o segundo. Não tem problema, mas no seu lugar você fala, Nilton. No meu lugar falo eu, tá bom? Tá bom. No seu lugar, quando você estiver falando, eu não vou censurar o que você fala. Os Estados Unidos têm 5 vezes mais armas de fogo do que o segundo país do mundo que tem armas de fogo. Os Estados Unidos teve mortes da polícia americana no ano de 2022, 1.200 mortes. Uma população, eu vou fazer um raciocínio simples para que fique claro para a audiência do que nós estamos falando. A população dos Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes, com o maior acervo de armas do planeta. Os Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, a polícia americana matou no ano de 2022 1.200 pessoas. Muito bem. O estado da Bahia, seu estado, tem 15 milhões de habitantes. A sua polícia de pacificação matou no ano passado 1.464 pessoas. A maior quantidade, o estado da Bahia matou mais gente do que todos os Estados Unidos no ano de 2022. Um estado que tem como lógica a pacificação. Eu não terminei de falar. Vamos lá. Ele vai agora chegar no raciocínio, já vai passar, ele já vai chegar no raciocínio. Eu falo o que eu quiser, a minha vez de falar, eu não censuro a fala de ninguém, embora fale um monte de besteira. Não censure a minha, eu falo o que eu quiser. Não interessa, não é problema seu. Não é problema seu, Nilton. Eu quero a resposta. O relator sou eu e eu estou falando no meu tempo. No seu tempo você fala o que quiser. Eu quero a resposta do coronel. Deputado Nilton. Se esses dados trazidos aqui... Só um minutinho, vamos esperar a linha de raciocínio do relator. Deputado Valmir, nós vamos agora, vamos acompanhar a linha de raciocínio. Vamos lá, continua. Sim, o coronel responde se quiser, ele sabe muito bem de seus direitos. Sim, o senhor... Perfeitamente. Deputado Valmir, ele sabe dos seus direitos. Vamos lá. Coronel, a polícia pacificadora da Bahia, cujo apresentação humanística, o senhor citou inúmeras vezes aqui, matou 1.464 pessoas num estado de 15 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, matou 1.200 pessoas. E os Estados Unidos é o estado onde está a maior quantidade de armas do planeta. O senhor acha que os números que eu trouxe aqui corroboram a sua afirmação de que as armas na mão da segurança pública e não do cidadão são um problema de segurança pública ou de violência? Gostaria que o senhor dissesse que nós vamos chegar no ponto dos fazendeiros da Bahia, que estão sendo tolhidos no seu direito de se defender, e cujo discurso humanista, etc., não os está defendendo naquele estado. Entretanto, a sua polícia, que o senhor comanda, matou 1.464 pessoas em um ano,
com 15 milhões de habitantes. Os Estados Unidos inteiro, com 330 milhões, matou 1.200, portanto, menos do que o seu Estado. Por favor. Vai para Cuba aí. Deputado Ricardo Salles, eu gostaria de... Só um minutinho agora, a fala do nosso convidado, deputado. O nosso convidado vai responder. Está se vitimizando, sim. Todas as sessões a senhora vem aqui, depois meus fala colegas, da deputada... Que meus colegas, a senhora está se vitimizando o tempo inteiro. Meus colegas, vamos aguardar a fala do convidado. A sua fala como qualquer outro deputado. Deputados, só um minutinho, deputado. Deixa eu só encaminhar. Eu vou encaminhar, deputada. Eu faço as perguntas que quiser. Eu vou encaminhar. Nós escutamos aqui discursos de parlamentares da direita, do centro, discursos que nada tem a ver com o tema e respeitamos a fala do parlamento. Respeitamos a fala do parlamento. Vamos respeitar a fala do relator. Se a linha de raciocínio do relator a senhora não conseguiu entender, ele está explicando que tem uma ligação com o armamento que está sendo tolhido para o homem do campo, e é nesse sentido que ele está falando, deputado. Então, vamos aguardar a fala do relator. Agora, com a palavra, o nosso convidado, Coronel Coutinho. Deputado Ricardo Salles, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte: eu fiquei muito entusiasmado com a conclusão do senhor na condição de relator, com a visão democrática, com um posicionamento claro que existem dicotomias de entendimento. Eu gostaria de deixar bem claro: a Polícia Militar da Bahia, ela luta incessantemente pela preservação da vida. Disse há pouco que a violência em nosso país, ela é multifatorial. E o que eu posso atestar como dirigente de um órgão de segurança pública e de controle social é que nós temos feito e envidado os esforços para que essa redução exista. Existem comparações que são esdrúxulas, que fogem a qualquer normalidade, realidades distintas, diferentes, condições socioeconômicas, e que o senhor me permita, eu só posso lhe garantir que nós estamos lutando incessantemente para que a redução de mortes não seja só na Bahia, seja no nosso Brasil, porque eu pertenço hoje ao Conselho Nacional de Comandantes Gerais e sei que a tônica tem sido nesse sentido. A gente usar a força de maneira escalonada, usar sempre instrumentos de menor potencial ofensivo para garantir a integridade, seja de quem for, mas durante a atuação policial. É difícil, sim senhor, é difícil, mas a gente quer o crédito dessa sociedade que tem sido uma luta permanente e incessante na defesa da vida. Veja bem, coronel. Primeiro que a comparação não tem nada de esdrúxula, ela é uma comparação meramente matemática. E, ao contrário do que o senhor afirmou aqui, os Estados Unidos são o país com a maior quantidade de armas por habitante do planeta. Então, não há correlação nenhuma com essa afirmação de que as armas na mão da sociedade, do fazendeiro, etc., são incentivo à violência. Não é. Ao contrário. Ao contrário. Como confessado aqui pelo próprio João Pedro Stedley e no programa que ele fez na Globo News, o direito à legítima defesa do proprietário rural foi um fator dissuasório das invasões de propriedade no Brasil nos 4 anos do Bolsonaro, cujas invasões caíram vertiginosamente, exceto em um estado. Vamos ver se o senhor acerta qual é o estado que não caíram. Na Bahia. Na Bahia, seu estado, as invasões continuaram acontecendo, basicamente por uma visão estatal, humanística, ou seja lá que for o adjetivo que nós possamos usar, que atuou de maneira leniente, omissa, com relação ao desrespeito à propriedade privada naquele estado. E o senhor já era o comandante-geral no governo do Rui Costa, não é apenas no governo atual. Mais do que isso, a omissão da força que o senhor comanda, e eu quero crer que é algo que vai ser sanado pelo secretário Marcelo Werner, na medida em que ingressou agora, vindo da Polícia Federal, etc., esta omissão sistemática, essa condescendência sistemática, ela se estendeu não só aos proprietários da Bahia, que vieram aqui narrar para nós, a turma da Invasão Zero, etc., os problemas que eles vivem naquele estado.
ela se refere também aos membros ou ex-membros, depende de como se qualifica, dos movimentos sem terra, que sofreram nos seus respectivos locais de residência inúmeras violações dos seus direitos humanos, da sua segurança pública, razão pela qual o presidente da comissão se viu obrigado a elaborar um ofício, dada a preocupação desta comissão com a falta de segurança dos que contrariam o movimento sem terra no seu estado. O presidente da comissão teve que fazer um ofício dizendo: cuide dessas pessoas. Não há dúvida de que, diante desse fato, coronel, a segurança, a incolumidade destas pessoas é sua responsabilidade. Porque nós estamos lhe dizendo previamente que essas pessoas vieram a esta comissão, fizeram acusações seríssimas, mostraram vídeos, exames de corpo de delito e vão voltar, já voltaram, creio eu, para a sua localidade. Portanto, eu espero que essa eficiência na imposição da segurança pública revelada pela quantidade de mortes decorrentes da polícia do Estado da Bahia, maior do que os Estados Unidos, também milite em favor dessas pessoas que aqui vieram. Porque nós vamos monitorar, não só o de Alagoas, que gravou o vídeo para nós, como esses que aqui vieram falar da sua situação na Bahia. Nós recebemos aqui algumas correspondências vindas do Estado da Bahia, que dão conta, o senhor explicou aqui o organograma, ou pelo menos o fluxograma da execução das ações de segurança pública no campo no Estado da Bahia, e elas indicam como primeiro passo o recebimento de ordem judicial para o cumprimento da medida de reintegração de posse. Quantas invasões no ano de 2021 e 2022 o senhor recebeu ordens de reintegração de posse da Bahia e quantas efetivamente foram cumpridas pela Polícia da Bahia? Primeiro, agradecer ao senhor a oportunidade de a gente esclarecer isso. Nós nunca tivemos uma demanda de qualquer autoridade judiciária para o não cumprimento de ordem na Bahia. A metodologia que foi construída numa instituição quase bissecular é fruto da experiência. E essa experiência tem preservado vidas. E as autoridades judiciárias reconhecem isso. Temos reintegrações que são imediatas. Depende do amadurecimento desse processo discursivo. Eu expliquei aqui os cenários que nós nos deparamos. Quando existe qualquer tipo de resistência, processo discursivo para evitar um confronto. Isso que nós temos feito. Eu não tive a oportunidade de passar toda a minha apresentação, mas posso facilitar depois para os senhores como mesa. Existe um determinado momento que está exemplificado através de uma imagem, justamente essa possibilidade de confronto armado. E é isso que nós não queremos, deputado. Como órgão de Estado, como instituição de Estado, sem cor, que a gente está ali para proteger a todos e a todos. Então, eu diria ao senhor... Sem cor quer dizer o quê? Desculpa, não entendi. Sem cor, sem partido. Sem instituição partido. de Estado. Não tem partido. Nós temos instituição de Estado. Polícia Militar da Bahia é uma instituição quase bissecular de Estado. Perfeito. Então, só vou fazer uma pergunta. O senhor, como comandante, aliás, os seus comandados também, né? O regramento, imagino que seja em toda a cadeia hierárquica da Polícia Militar, não podem fazer manifestação, enquanto estão na ativa, pelo menos, não podem, portanto, o senhor disse que não tem cor partidária, não podem fazer manifestação pública político-partidária, portanto. No exercício do cargo, não. Não. Enquanto estiver na ativa... No exercício do cargo, não. Eu sou um cidadão brasileiro como qualquer um dos senhores. Então, quer dizer que na Polícia Militar, porque em São Paulo não pode. Nenhum policial militar de São Paulo pode manifestar nas redes sociais... Nenhum policial militar no exercício do cargo não pode, ostentando farda, não pode fazer qualquer tipo de manifestação dessa natureza. Então, sem farda pode? Candidatar-se, inclusive candidatar-se. Então, eu só pergunta bem objetiva. Sem farda pode. É isso? Cidadão brasileiro. Então, sem farda, a pessoa pode manifestar... É um cidadão brasileiro. É um cidadão brasileiro, com todos os direitos que os outros têm. Qualquer cidadão brasileiro tem direito ao voto. Concorda? O voto não é... Voto... Não estamos perguntando isso, deputado. O voto não é manifesto.
Não, o voto todos têm direito. Eu estou falando... Então, eu vou fazer de novo para ver se o senhor entende bem claro. Não estou falando de voto, eu estou falando de manifestação político-partidária. Significa pedir voto para alguém, dizer que prefere alguém, que a sua visão é tal. Está aqui um coronel, seu colega, coronel do Exército, um capitão, imagino que tenha outros militares aí, que conhecem o regulamento. E nós estamos com o regulamento aqui, o tenente-coronel Zuco, do Exército, está aqui com o regulamento militar também. Então, vou fazer a pergunta de maneira clara e objetiva. Não estou falando de voto, eu estou falando de manifestação político-partidária. Pode ou não pode militar fazer manifestação político-partidária? Vou repetir para o senhor. No exercício do cargo, o policial militar, ele não pode fazer manifestação dessa natureza. Na condição de cidadão brasileiro, ele tem liberdade para votar e ser de qualquer corrente partidária. Não, só um minutinho, deputados. Só um minutinho. Ele responde na maneira que ele se sente, ele não é obrigado a fazer as respostas. O coronel está exercendo seu direito de fazer a resposta, respondeu. Eu não vou dar o meu posicionamento, até porque sou militar. No Exército, na ativa, não tem nenhum tipo de posicionamento ideológico. Na reserva, com certeza, a fala do coronel é propícia, mas na ativa não é previsto. Muito bem. Eu gostaria que o senhor complementasse a minha pergunta, dizendo qual é a quantidade de invasões de terra na Bahia que houve ordem judicial de reintegração de posse durante o tempo que o senhor foi comandante, o senhor já é comandante-geral desde janeiro de 2021. Nós temos aqui, eu poderia dizer ao senhor que nos últimos 2 anos que nós atendemos gerais, qualquer conflito fundiário, no ano de 2022, totalizaram 215. E em 2023, 183. Em todo o Estado. Desculpe, só 215 no ano de? 2022. E 2023? 183. E diria mais ao senhor, ao longo, após nós normatizarmos na instituição esse procedimento, que o senhor bem definiu como procedimento com a visão humanística, nós já atendemos 1.998 reintegrações, sem qualquer tipo de problema e de ação violenta no momento em que se resolve o conflito. A quantidade de ordens judiciais no Estado da Bahia descumpridas ou não efetivadas, vou usar o termo correto, no ano de 2021, qual foi? Acabei de passar para o senhor. Não, o senhor falou de operações feitas, eu quero dizer aquelas que não foram feitas. Não. Aquelas que havia ordem. Então, o senhor está me dizendo que em 2021, 2022 e 2023 não houve nenhuma ordem de reintegração de posse que deixou de ser cumprida na Bahia? Nós cumprimos todas, chegaram para nós. Nós temos hoje, no ano de 2023, em planejamento, que nós chamamos, são 17, em planejamento, é quando se encontra um óbice no seu cumprimento ou até por uma medida judicial suspensa. Mas as demais foram feitas. E temos uma produtividade geral, como foi passada para o senhor, de 183. E tabela? Secretário, eu vou aproveitar aqui, vou fazer a mesma pergunta que fiz ao coronel, obviamente com uma visão mais ampla, porque o senhor é chefe também da Polícia Civil. O senhor entende que os integrantes da sua Secretaria de Segurança, militares e civis, no exercício das suas funções, militar ou civil, são policiais 24 horas por dia. O senhor mesmo é delegado, sabe disso. Razão pela qual o senhor pode atuar em qualquer situação, enfim. O senhor não vai dormir em casa deixando de ser policial e volta a ser policial a hora que bate ponto na delegacia ou no quartel. Ninguém deixa de ser militar ou policial civil nesse interregno de tempo. Portanto, gostaria que o senhor nos dissesse, dado esse fato, se a manifestação político-partidária dos policiais que integram a sua secretaria é tolerada, é permitida na Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Bem, eu não conheço, confesso, a fundo, a legislação militar.
Agora, a manifestação no exercício da sua função, ela não pode se dar. A manifestação político-partidária no exercício da sua função, ela não pode se dar. Bom, se não pode na Polícia Civil, e creio eu na Polícia Federal também não, Tampouco. por mais razão ainda não pode na Polícia Militar. Até porque as regras disciplinares na Polícia Militar são muito mais rígidas do que as de caráter civil, quer seja no âmbito federal ou estadual. Isto é lugar de conhecimento comum de todos os brasileiros. O Coronel Zucco nos traz aqui uma matéria em que o próprio Ministério Público da Bahia reitera a impossibilidade de manifestação político-partidária. Por que esta questão é fundamental? Eu estou insistindo nisso. Porque esta CPI, coronel, senhor secretário, recebeu de concidadãos seus, da Bahia, um sem número de relatos de solicitações de ações da Polícia Civil ou Militar, consoante o caso, em relação ao desrespeito ao direito de propriedade naquele Estado. E este mesmo grupo de pessoas nos trouxe alguns elementos, inclusive por escrito, trocas de e-mails internos da sua secretaria, porém antes da sua gestão, em que o gabinete do governador do Estado, através da sua casa militar, e em alguns casos ali citados, o comando da Polícia Militar, colocavam como condição para o cumprimento das medidas judiciais a informação prévia e a consulta à autoridade política do Estado, consistente na Casa Civil e o gabinete do governador. Eu gostaria que o coronel, como participou desse período, o senhor não, nos dissesse se esse fato trazido pelos documentos, e-mails e mensagens corresponde efetivamente a uma orientação política do governo do Estado da Bahia. Deputado Ricardo, eu gostaria de dizer ao senhor que participei com muito orgulho nesse processo, inclusive, de construção do ano de 2021, dessa legislação complementar na nossa instituição. Em absoluto, recepcionei em nenhum momento ordem dessa natureza. Eu gostaria de deixar aqui publicamente, é uma inverdade. Após a decisão judicial, a execução, ela parte por determinação do Comando-Geral da Corporação. O que existe são órgãos sistêmicos que se falam, se comunicam. E a Casa Militar ela está pertencente nesse sistema de governo, é uma Secretaria de Estado. Não pode estar afastada de um processo tão complexo que nós estamos discutindo aqui nessa CPI. Ela participa. Agora, a decisão da sua aplicação no dia após toda a estrutura logística montada, primeiro, a decisão judicial. A decisão judicial não se questiona, se cumpre. Segundo, a administração logística através da Polícia Militar e todos os entes sistêmicos, e a Casa Militar é um deles. Coronel, eu vou fazer juntar aqui a CPI os documentos relativos ao governo do Estado da Bahia, sob a administração do governador Rui Costa, em que a Casa Militar é dada a prerrogativa, o senhor não está na qualidade de convocado, se o senhor tivesse, esses documentos iam lhe complicar. A Casa Militar da Bahia assumiu indevidamente, porque não é essa a sua função, coordenar a segurança pública do Estado. Com todo respeito a quem ocupe o comando da Secretaria da Casa Militar, não é essa a função da Casa Militar. Essa é a função do secretário de Segurança Pública. Essa função de interferir, ainda que sob o argumento de organização logística, evitar conflitos, ou seja lá quais forem os elementos narrativos trazidos, o fato é que os documentos que nós temos, os depoimentos trazidos e as notícias de imprensa, que são públicas e notórias, demonstram que o governo do Estado da Bahia deliberadamente, segurou o sistema de segurança pública do Estado com relação à contenção das invasões de propriedade na Bahia. Tanto para evitar as invasões, não agiu, quanto para coibir invasões já ocorridas. E a imprensa, obviamente, demonstra isso. Os fatos, os exemplos são muitos. Basta pesquisar, põe no Google que o senhor vai ver. Isto certamente tem uma explicação político-ideológica de um governo que corrobora, em que pese tenha uma área
muito próspera do agronegócio brasileiro, que é a parte baiana que integra o Mato Piba, o Isidoro Magalhães, enfim, toda aquela região próspera do estado da Bahia, onde tem agronegócio, diferentemente das regiões onde tem assentamento, que tem miséria até não dizer chega. Esta situação, Coronel, ela reflete inexoravelmente o que nós estamos tratando aqui na CPI. O alinhamento, a omissão, a condescendência de autoridades políticas com relação à não prevenção, tanto que o senhor teve aí inúmeros casos, 183 no ano de 2023, de invasão de propriedade no seu estado. Esse alinhamento político-ideológico da máquina pública baiana, meu caro deputado Paulo, sem adentrar em questões pessoais de A, B ou C, não é essa a nossa preocupação aqui. Mas o fato é que há claramente uma captura do Estado, e o direito define isso, a teoria da captura. Há uma captura do Estado na Bahia por uma visão condescendente, seja por sentimentos pessoais, envolvimento político, não importa. Não cabe a nós aqui adentrar na parte subjetiva da coisa. O fato é que todas essas questões, o aumento de invasões, as invasões não desobstruídas, as ordens judiciais cujo cumprimento demoram longamente, a não prevenção das invasões, demonstram claramente um alinhamento político-ideológico por essa lógica da captura do governo do Estado da Bahia com relação às invasões. E contrasta, e por isso que eu comecei a minha fala nesse dado, contrastam com a posição totalmente diferente da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ou do Sistema de Segurança Pública da Bahia, em confrontar o crime. Aliás, não estou criticando isso. Acho que se há crime, tem que ser confrontado. Longe de nós, da direita, ou coisa que o valha, criticar uma política rigorosa de segurança pública. Não é esse o ponto. É que esta visão que se aplica para as propriedades rurais e para os fazendeiros não se reflete nos demais casos de segurança pública do Estado. Gostaríamos nós, portanto, Coronel, que o mesmo rigorismo que fez com que a quantidade de mortes pela polícia militar do seu Estado fizesse com que o número fosse maior do que os Estados Unidos, esse rigorismo no cumprimento da lei, e que eu, obviamente, estou entendendo que ali todas as ações que resultaram em morte, infelizmente, são no exercício da lei. Não estou admitindo hipótese contrária. Mas esse mesmo rigorismo no cumprimento da lei se verificasse em relação à proteção dos produtores rurais do Estado da Bahia, o que não é verdade. Não é verdade. O Estado da Bahia é o epicentro das invasões de propriedade no Brasil, em especial no sul da Bahia. Áreas que já foram invadidas mais de uma vez e que a polícia, o setor de inteligência, quero crer uma área preparada e tudo mais, doutor Marcelo, tem obrigação de prevenir esse tipo de ação. Uma outra escapa ao setor de inteligência, é evidente, mas não pode escapar tanta ação assim, a ponto do Estado ser o epicentro das invasões de propriedade no país. E a explicação, Coronel, é um alinhamento político-ideológico do Estado da Bahia, do Comando da Polícia Militar e de outras instituições do Estado com essa visão que eu me refiro. Peço à Secretaria da Mesa que coloque no telão a imagem que nós gostaríamos que o senhor se manifestasse, em razão, não tem nada pessoal aqui, em razão da norma dita aqui pelo nosso secretário, confirmada pelo secretário, embora fosse dispensável confirmar o óbvio ululante, que o profissional de segurança pública não pode se manifestar politicamente. Por favor. Primeiro, acolho a manifestação do senhor e diria que, para quem não sabe, isso foi uma manifestação espontânea em uma comemoração. Esse cidadão é o nosso vice-governador do Estado, um amigo pessoal, que é conhecido no nosso Estado como líder e que fez essa menção no momento, inclusive que aí está faltando a fotografia, a minha querida esposa. Além disso... Ela é policial militar também? Não. Ela pode fazer o além disso, o senhor não. Tratava-se de uma comemoração de um aniversário de um irmão meu querido, e que o nome é Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho. Maldosamente, isso foi divulgado, isso foi apurado,
inclusive no Tribunal Regional Eleitoral, e não teve, em absoluto, qualquer responsabilidade deste comandante. Muito bem. Mantendo a tradição dessa comissão, os fatos evidentes deixam de ser evidentes à luz da interpretação. Mas eu gostaria de encerrar a minha fala inicial, obviamente me reservando o direito que é inerente ao relator de fazer perguntas quaisquer a qualquer tempo, e passar aqui aos colegas para que façam as suas. Obrigado.